Capítulo 1. Mau Mau suspirou, contemplando o sol escondido pelas nuvens. O que a rodeava era o mundo mais lindo e deslumbrante que ela já vira, e agora estava entre os resíduos enlameados que se contorcem no miasma. Já se passaram 3 meses? Será que o pai está comendo? No outro dia, ela se encontrou com os sequestradores, que eram aldeões com nomes Iti, Ni e San, quando ela foi procurar ervas medicinais na floresta. Foi uma atividade matrimonial verdadeiramente poderosa e extremamente incômoda. Em resumo, uma captura de casamento. Eles eram caçadores de mulheres para a corte imperial. Bem, ela estava sendo paga, e talvez ela possa voltar à cidade se trabalhar por 2 anos. Não era um lugar ruim para se trabalhar, mas isso depende realmente da pessoa. Esta conversa foi um incômodo para a Mau Mau, que vivia como farmacêutica. Não importava para Mau Mau que os raptores capturassem meninas e as vendessem a eunucos para ganhar dinheiro para suas despesas com álcool, ou que fossem feitas como substitutas de suas próprias filhas. Seja qual for o motivo, isso não mudará o fato de que ela foi enganada. Se não fosse por isto, ela não teria nenhuma conexão com o palácio interior nesta vida. As senhoras da corte, vestidas com belas roupas e com cosméticos e perfumes enjoativos, tinham sorrisos rasos fixados em seus lábios. O farmacêutico deve vir a pensar que não há veneno aterrorizante nos sorrisos das mulheres, e que o palácio onde viviam os funcionários da corte e o bairro da prostituição sob o palácio não eram tão diferentes. Ela carregava o cesto da lavanderia nos braços e se dirigia para o interior do edifício. O pátio sem sabor era diferente do exterior. Tinha uma piscina pavimentada de pedra, onde os criados que não eram homens nem mulheres lavavam uma grande quantidade de roupa suja. O palácio interno foi proibido aos homens. Apenas os nobres da elite dos países e seus parentes de sangue, e os homens que perderam o que era mais importante, eram aqueles que podiam entrar. Claro, os que trabalham lá são os últimos. Enquanto pensava que estava deformado, Mau Mau se perguntou se foi feito porque era vantajoso. Ela pousou a cesta e olhou as filas de cestas alinhadas no prédio vizinho. Não se tratava de roupa suja, apenas de lavagem para o sol. Ela olhou para a etiqueta de madeira que estava presa à cesta. Ela tinha um desenho de uma planta e um número sobre ela. Havia também aqueles que não sabiam ler entre as damas da corte. Isto porque incluía também as que foram sequestradas. Antes de serem compradas para o Palácio Imperial, foi-lhes ensinado o mínimo de etiqueta, renunciando às palavras, pois isso era difícil. É extenso dizer que a taxa de alfabetização das meninas de lugares rurais é de cerca da metade. Para dizer sobre o abuso no Palácio Interior, que se tornou enorme, a quantidade aumentou, tornou-se mais viciosa. Apesar de não poder ser considerada como o jardim de flores do imperador anterior, a atual era uma grande família que consistia de 2.000 consortes e damas da corte, e 3.000 eunucos ao todo. Dentro disso, a Mau Mau estava entre as mais baixas empregadas domésticas, não recebendo sequer um posto do governo. Faltava-lhe especialmente um escudo de proteção. Era um dado adquirido com o número de meninas que foram sequestradas e forçadas a formar a maioria. Bem, se ao menos ela tivesse um corpo gordo como uma peônia e pele branca como a lua cheia, então ela poderia ter a chance de servir a uma consorte de baixa patente. Pele vibrante coberta de sardas e membros como um galho morto era o que Mau Mau tinha. Vamos terminar este trabalho rapidamente. Localizando a cesta com uma etiqueta que tinha flores de ameixa e 17 escrito nela, ela acelerou ligeiramente seu ritmo. Ela queria voltar para a sala antes que o céu nublado começasse a chover. O proprietário da cesta de lavanderia era uma concubina de baixa classificação. Em comparação com os outros consórcios de baixa classificação, a qualidade dos móveis na sala privada que lhe foi concedida era linda, mas excessivamente extravagante. De uma forma ou de outra, ela cedeu à expectativa de que o dono da sala era a filha de um comerciante rico. É possível para aqueles com uma posição ter uma empregada de senhora,
Consortes com posições baixas eram permitidos 2 no máximo. Portanto, serviçais como Mau Mau, que não tinham um mestre para servir, carregam a roupa como o que ela está fazendo neste momento. Às concubinas de baixa classificação foi permitido um quarto pessoal no interior do palácio, mas como estas estavam localizadas na borda do recinto do palácio, seria raro pegar os olhos do imperador. Mesmo assim, se ela fosse ordenada a cuidar de sua cabeceira mesmo uma vez, ela poderia mudar de quarto. A segunda vez escolhida teve o significado de uma promoção. Por outro lado, as concubinas que passaram da idade adequada sem mover o dedo indicador, desde que suas famílias não tenham poder político substancial, teriam suas patentes rebaixadas. Na pior das hipóteses, eles acabariam sendo concedidos. Se isso é lamentável, depende da pessoa. Parecia que ser concedido a eunucos era o mais terrível para as damas da corte. A Mau Mau bateu levemente na porta. Deixe isso de lado ali. Foi uma criada de uma senhora que abriu a porta e respondeu sem rodeios. Havia um consorte com um cheiro de sacarina a balançar uma taça de vinho por dentro. Antes de entrar no palácio interior, ela foi elogiada por ter uma bela figura. Ela era, afinal, como um sapo num poço. Depois de ser dominada pelas outras flores lindas e de quebrar o nariz, ela não havia saído de seu quarto recentemente. Se você estiver dentro da sala, ninguém virá por você. A Mau Mau recebeu a lavanderia do quarto ao lado e voltou para a área de lavagem. Ainda havia muito trabalho pela frente. Não foi que ela gostasse. Ela planejava trabalhar pelo seu salário. Diligente por natureza, era o antigo farmacêutico Mau Mau. Ela poderia eventualmente sair se trabalhasse de forma obediente. De forma alguma, ela seria escolhida como amante. Era impossível. Era lamentável que se pudesse dizer que os pensamentos da Mau Mau eram muito otimistas. Ninguém sabe o que vai acontecer. Isso é a vida. Ela possuía um pensamento clarividente para uma menina de 17 anos. Mesmo assim, ela tinha algo que não podia ser contido: a curiosidade e a sede de conhecimento, e um pouco de senso de justiça. Dentro de alguns dias, a Mau Mau será exposta a certa estranha verdade: as mortes em série dos bebês nascidos do palácio interior. Foi chamada a maldição da concubina anterior. Para Mau Mau era bizarro, mas uma coisa insignificante para ela. Capítulo 2. Ah, então foi realmente assim. Sim, ouvi dizer que foi isso que o médico viu ao entrar. A Mau Mau tinha inclinado os ouvidos enquanto bebia sua sopa. Várias centenas de empregadas estavam tomando o café da manhã no espaçoso salão de jantar. Elas comeram uma sopa e um mingau de cereais. A serva sentada em diagonal continuava a fofocar. Ela tinha uma expressão lamentável, mas além disso, a curiosidade brilhava de dentro de seus olhos. Foi o mesmo com Gyokuyo-sama e Rifa-sama também. Esses dois também. Ainda assim, foi meio ano e 3 meses, certo? É isso mesmo. Deve ser a maldição. Os nomes mencionados eram os consortes favoritos do imperador. Meio ano e 3 meses foram as idades de seus respectivos filhos imperiais, que deram à luz. Rumores avançam no palácio interior. Eram sobre as damas da corte, que eram amantes de seu imperador e herdeiras. E como também havia má reputação devido ao bullying e ao preconceito, havia até mesmo aquelas que soavam como histórias de fantasmas encaixadas no calor escaldante. Acho que sim. Caso contrário, não há razão para que esses 3 também faleçam. Os que faleceram foram as crianças que os consortes deram à luz. Por assim dizer, tratava-se das crianças imperiais que poderiam ser escolhidas como sucessoras. Houve uma quando o imperador era o príncipe herdeiro, e agora, como imperador, 2. Todos eles faleceram quando eram crianças. Embora seja óbvio que a taxa de mortalidade de bebês é alta, ter 3 filhos de pessoas de alto escalão para morrer era estranho. A partir de agora, apenas os filhos de Gyokuyo e Rifa estão sobrevivendo. Poderia ser envenenamento? Mau Mau chegou a uma conclusão diferente ao segurar a água quente. 2 haviam sido princesas entre essas 3 crianças.
como só os meninos podem receber direitos de sucessão, não havia motivos para matar princesas. Os dois sentados diante dela continuavam a falar maldições e calamidades, sem mover seus pauzinhos. Não existe tal maldição. Absurdo! Tudo se resumiu a essa única palavra. O pensamento da Mau Mau sobre o método de extermínio familiar, só por causa de uma maldição, era praticamente uma heresia. No entanto, a mente de Mau Mau tinha conhecimento sobre o qual ela podia afirmar sua base. Que tipo de doença? Poderia ser genética? Como eles faleceram? Era então a serva silenciosa e insociável que falava com a serva faladora. Apesar de perder para sua curiosidade, foi algo que aconteceu um pouco mais tarde. Eu não sei os detalhes, mas foi dito que todos eles foram ficando mais fracos aos poucos. A empregada conversadora, Shauran, que falou com Mau Mau, tinha interesse no assunto. Depois, ela também lhe falou sobre os rumores. Acredito que Rifa-sama tem pior, vendo como o médico a tem visto mais vezes. Ela disse enquanto limpava a moldura da janela com um pano de pó torcido. E a própria Rifa-sama? Sim, mãe e filho, ambos. O fato de que o médico estava vendo a consorte Rifa mais frequentemente sugeria que era o príncipe herdeiro que estava mais doente. O filho do consorte Gyokuyu era uma princesa. O favor do imperador era mais profundo para a consorte Gyokuyu, mas era claro com o gênero das crianças, que era o mais importante. Embora eu não conheça as especificidades dos sintomas, é claro, ouvi dizer que havia coisas como dor de cabeça, dores de barriga e náuseas. Shauran foi para seu próximo trabalho, aparentemente satisfeita, depois que ela disse tudo o que sabia. A Mau Mau deu seu chá com alcaçuz como expressão de gratidão. Foi feito a partir daqueles que cresciam nas bordas do pátio. Tinha pungência medicinal, mas era muito doce. A empregada, que raramente provou a doçura, ficou muito contente com isso. Dor de cabeça, dor de estômago e náusea. Como ela se lembrou dos sintomas, ela não conseguiu formar uma resposta. Você não deve pensar nas coisas apenas através de especulações, o pai dela lhe havia dito severamente. Vou tentar ir lá daqui a pouco. A Mau Mau decidiu terminar seu trabalho rapidamente. A escala do interior do palácio, mesmo se você juntar tudo isso, era vasta. Normalmente, há 2.000 damas da corte e mais de 500 eunucos em permanência. Embora empregadas como Mau Mau estivessem montadas em grandes salas em grupos de 10, os consortes inferiores tinham seus próprios quartos, os consortes médios tinham edifícios e os consortes superiores tinham grandes palácios que eram maiores do que as cidades completas com um salão de jantar e um jardim. Portanto, a Mau Mau não pode deixar seu posto no lado leste. Ela não tinha tempo livre, pois só podia sair quando era chamada para trabalhar. Se eu não tenho tarefas, posso simplesmente me contentar com algo. Mau Mau falou com uma senhora da corte que estava agarrada a uma cesta. A cesta nos braços da senhora da corte tinha seda de alta qualidade, que deve ser lavada na piscina do lado oeste. Seria danificada se fosse lavada no lado leste, seja devido à água qualidade ou ter pessoas diferentes para lavá-lo. Embora Mau Mau soubesse da diferença de secá-la à sombra da deterioração da seda, não era algo que ela precisasse dizer. Quero ver o eunuco extremamente belo que se diz estar no centro. Depois de falar sobre algo que ela tinha ouvido incidentalmente de Shauran, Mau Mau tomou de bom grado o controle. Aqui onde o incentivo ao romance é escasso, parece que mesmo os eunucos podem ser um alvo de motivação. Depois que as damas da corte se demitem, às vezes se pode ouvir que algumas se tornam esposas de eunucos. Que elas ainda têm um desejo saudável pelas mulheres, ainda é algo que inclina as cabeças. Será que eu vou sair assim? Mau Mau gemeu e dobrou os braços quando se perguntou isto. Depois de entregar rapidamente o cesto da lavanderia, ela olhou para o prédio vermelho que estava situado no centro. Era um palácio elaborado, mais refinado do que o leste. A partir de agora, a mãe do príncipe herdeiro, consorte Rifa, reside na maior sala do palácio interior. Enquanto ao imperador falta uma imperatriz, pode-se dizer que o consorte Rifa, com o único filho masculino,
é a pessoa mais influente. Dentro desse tipo de lugar, o espetáculo que ela viu não era muito diferente da cidade. Havia uma mulher repreendida, uma mulher que pendurava sua cabeça na vergonha, uma mulher flamejante e um homem que atuava como mediador. Não é muito diferente de um bordel. A Mau Mau juntou-se aos espectadores como a terceira parte, com pensamentos extremamente calmos. A mulher repreendida era a pessoa mais influente do interior do palácio. A que olhava para baixo era a próxima poderosa. As que estavam nervosas eram suas empregadas, e a que entrava como mediadora era a médica que já não era mais masculina. Isso era o que ela ouviu dos sussurros ao redor. É obra sua. Só porque você mesmo deu à luz uma filha, você quis amaldiçoar o bebê masculino até a morte, não foi? Seu belo rosto que estava distorcido em algo aterrador. Sua aparência, que era como um demônio, e sua pele branca, que era como um fantasma, enfrentava a beleza que tinha suas mãos desenhadas em direção às suas bochechas. Você sabe que esse tipo de coisa é impossível. Shaorin também está sofrendo da mesma maneira. A mulher de cabelos ruivos e olhos de jade respondeu friamente. Consorte Gyokuyu com seus traços ocidentais, olhando em direção ao rosto do médico. Como você disse, também quero ver a condição de sua filha. Embora o médico tenha agido como um mediador, a razão da explosão parecia ser sobre ele. O médico tinha acabado de ver o príncipe herdeiro. Parecia que ela levantou um protesto por ele não ter visto sua própria filha. A Mau Mau não entendia as mães, mas é um dado adquirido que os bebês do sexo masculino vieram em primeiro lugar na estrutura do palácio interior. Considerando o médico, ela viu que ele tinha um rosto que queria dizer infundado. Ele é um idiota, aquele charlatão. Que ele não notou com os dois consortes tão próximos a ele. Não, ele nem sabia disso antes disso. A morte dos bebês, as dores de cabeça, dores de estômago, náuseas, e a pele branca e o corpo instável do consorte Rifa. A Mau Mau deixou o lugar da discórdia enquanto murmurava e resmungava para si mesma. Enquanto pensava, o que posso usar para escrever? Consequentemente, ela não deu atenção a uma pessoa de passagem. Capítulo 3. Então aconteceu de novo. O belo rosto de Jinshi foi sufocado pela escuridão. Ele tinha características delicadas que podiam ser confundidas com uma mulher, com olhos de amêndoa. Seu cabelo estava envolto em um pano de seda. O resto escorria pelas costas. Foi impróprio que as flores da corte levantassem um tumulto em tal lugar. Encerrar isso foi um de seus trabalhos. Quando ele estava no meio da dispersão da multidão, havia apenas uma pessoa que caminhava com um ar despreocupado. Ela era uma serviçal curta, com sardas que cobria densamente o nariz até as bochechas. Embora ela não tivesse características que se destacam, sua figura deixava uma impressão de alguém que falava sozinha, sem perceber. Ele não esperava que houvesse mais nada a fazer. As discussões sobre o falecimento do príncipe herdeiro que aconteceram nem mesmo um mês depois. O consorte Rifa era mais magra do que era há alguns dias. Não havia vestígios de tempo em que ela era chamada de Rose Grande. Foi porque ela foi assolada pela mesma doença que seu filho, ou foi porque sua doença era grave? A partir daí, as esperanças de outra criança provavelmente se foram. A irmã mais velha do príncipe herdeiro de outra mãe, a princesa Rinri, melhorou após 1 hora de saúde precária. A mãe e o filho consolaram o imperador que perdeu o príncipe herdeiro. Com o imperador chegando com frequência, a próxima criança pode estar próxima. A princesa e o príncipe herdeiro foram infligidos com a mesma doença de causa desconhecida. Um se recuperou, outro caiu. Suas idades podem ser diferentes, mas a diferença de 3 meses pode ter uma grande influência nas condições físicas dos bebês. No entanto, e a consorte Rifa? Se a princesa se recuperasse, a consorte Rifa também poderia se recuperar. Caso, ao contrário, ela pode estar emocionada com a morte de seu filho. Enquanto Jinshi analisava os documentos e os carimbava, sua mente girava, pensando nisso. Se existe algo diferente, seria o consorte Gyokuyu.
Estarei fora por um pouco. Depois de terminar de carimbar o último documento, Jinshi deixou a sala. A princesa, com bochechas como um pãozinho cozido a vapor, tinha o sorriso inocente de um bebê. Suas pequenas mãos fizeram punhos e se agarraram ao dedo indicador de Jinshi. Ai, por favor, solte. A beleza ruiva tomou suavemente a filha de volta nos braços e foi colocá-la para dormir na cesta. O bebê empurrou o cobertor quente para o lado e balbuciou alegremente enquanto olhava para o visitante. Você tem algo que quer perguntar. Parecia que o sábio consorte sentiu a antecipação de Jinshi. Como a princesa Dono se recuperou? Na pergunta em branco, o consorte Gyokuyu soltou uma pequena risada e tirou um pedaço de pano de seu peito. No pedaço de pano que foi arrancado sem o uso de tesouras, palavras desajeitadas foram escritas nele. Não foi que as palavras tenham sido escritas de forma confusa. O texto manchado era difícil de ler porque foi escrito com suco de planta. O pó facial é veneno, não deixe o bebê tocá-lo. A escrita foi propositadamente confusa. Jinshi inclinou sua cabeça. Era o pó facial? De fato. O consorte Gyokuyu confiou a princesa à enfermeira molhada e tirou algo de uma gaveta. Era um recipiente de cerâmica envolto em tecido. Ela abriu a tampa e o pó branco dançou. O pó facial? De fato, este é o pó facial. Ele passou os dedos no pó branco, perguntando-se o que poderia estar dentro dele. Pensando bem, o consorte Gyokuyu, que originalmente tinha uma pele linda, não usou o pó facial. O consorte Rifa cobriu fortemente seu rosto para esconder sua má tez. A princesa é uma glutona. Só o meu leite não era suficiente para ela. Só a deixei beber da enfermeira molhada quando o meu não era suficiente. Ela empregava uma enfermeira molhada que havia perdido seu filho logo após dar à luz. Isto foi o que a enfermeira molhada usou. Ela gostava de usar isto por ser mais branca que os outros pós-faciais. Como está a enfermeira molhada? Ela fez uma pausa quando sua condição física ficou ruim. Eu planejava dar a ela dinheiro suficiente para a aposentadoria. Essas foram as palavras do inteligente e excessivamente gentil consorte. O que aconteceria se houvesse veneno dentro do pó facial? Se os que a utilizassem fossem mães, seus fetos seriam afetados. Mesmo após o nascimento, os bebês também poderiam ficar com ele na boca. Jinshi e consorte Gyokuyu não sabiam o que era. Apenas que este era o veneno que matou o príncipe herdeiro. A ignorância é um pecado. Devemos ter mais cuidado com o que as crianças estão colocando em suas bocas. Eu concordo com isso. Como resultado, 4 dos filhos do imperador foram perdidos. Se eles incluíssem aqueles ainda no útero de sua mãe, poderiam ser afetados. Quero informar isto também ao consorte Rifa, mas acho que tudo o que eu disser será um tiro pela culatra. A consorte Rifa estava cobrindo sua pele com o pó facial, mesmo agora, tudo sem saber que era veneno. Jinshi olhou para o pedaço de pano cru. Ele tinha uma misteriosa sensação de que já tinha visto isto antes. As palavras confusas também pareciam ser para esconder a caligrafia. No entanto, onde ele viu este roteiro feminino? Quem poderia ter feito isso? Foi o dia em que consegui que o médico olhasse para minha filha. Afinal de contas, isto foi deixado pela janela depois que eu o incomodei. Estava amarrado a um ramo de azália. Então, poderia ter sido que eles descobriram algo quando estavam em alvoroço e quiseram deixar alguns conselhos? Quem poderia ter sido? O médico do palácio não faria tal rotunda. Capítulo 4. Mal soube do falecimento do príncipe pela primeira vez quando faixas pretas de luto foram distribuídas no jantar. As mulheres os usariam por 7 dias para demonstrar sua tristeza, mas o que causou mais carrancas do que nada foi o anúncio de que a sua porção de carne, já miserável, seria totalmente eliminada durante o período. As criadas comeram 2 refeições diárias, principalmente milho e sopa, com vegetais ocasionais. Era o suficiente para o apetite de Mal, mas muitas das mulheres acharam as refeições algo menos do que preencher. Havia muitos tipos de mulheres entre esta classe mais baixa de servas.
Algumas vieram de famílias de agricultores, outras eram garotas da cidade, e embora em comum, algumas eram filhas de funcionários. Filhos da burocracia poderiam esperar um pouco mais de respeito, mas mesmo assim, o trabalho. A tarefa da mulher dependia de suas próprias realizações. Uma garota que não sabia ler ou escrever certamente não poderia esperar se tornar um consorte dela próprias câmaras. Ser consorte era um trabalho. Você até recebeu um salário. Acho que talvez isso não importasse no final. Mal sabia o que matara o jovem príncipe. Foi consorte Li Hua e suas mulheres servindo o uso liberal de pó branco para cobrir o rosto. Aquela pólvora era tão cara que o cidadão comum não poderia esperar usá-lo um dia em sua vida. Algumas das senhoras mais estabelecidas do bordel tinham, no entanto. Alguns deles ganharam mais dinheiro numa única noite do que um agricultor ganharia durante toda a sua vida. E eles poderiam pagar seus próprios inventos. Outros o receberam como um presente caro. As mulheres se cobriam com ele do rosto até os pescoços, e isso corroía seus corpos. Alguns deles morreram por causa disso. O pai de Mau os avisou para pararem de usá-lo, mas eles o ignoraram. Mau, atendendo ao lado do pai, testemunhou várias cortesãs definhar e morrer com seus próprios olhos. Eles pesaram suas vidas contra sua beleza, e no final perdeu os dois. Foi por isso que Mau quebrou alguns galhos convenientes, rabiscou uma breve mensagem para cada um dos consortes e deixou-a para eles. Isso não esperava que eles atendessem ao aviso de uma criada que não conseguia suas mãos em papel ou pincel. Depois que o período de luto acabou e as faixas pretas desapareceram, ela começou a ouvir rumores sobre o consorte Gyokuyu. As pessoas disseram que depois da perda do príncipe, o imperador, de coração partido, começou a se consolar com Gyokuyu e sua filha sobrevivente. Mas para o consorte Li Hua, que havia perdido seu filho assim como ele fez, ele não foi. Quão conveniente para ele. Mau esvaziou sua tigela de sopa, hoje fornecido com a menor lasca de um pedaço de peixe. Depois limpou a utensílios e foi para o trabalho. Uma convocação, senhor. Mau carregava um cesto de roupa suja quando ela estava parada por um eunuco, que lhe disse para se apresentar ao escritório da matrona do Servindo Mulheres. O escritório de servir mulheres era uma das 3 principais divisões do serviço no Palácio Traseiro e abrangia a responsabilidade pelas mais baixas classificações das servas. As outras 2 divisões eram o escritório de o interior, que tratava das consortes, e o serviço doméstico departamento, ao qual os eunucos estavam vinculados. O que ela poderia querer comigo? Mau se perguntou. O eunuco estava conversando com outras garçonetes próximas também. O que quer que estivesse acontecendo envolveu mais do que apenas Mau. Eles devem precisar de mais mãos para algumas tarefas ou outras, ela raciocinou. Ela colocou a cesta fora de seu devido lugar, então foi seguindo o eunuco. O prédio da matrona das mulheres servidoras ficava situado logo ao lado do portão principal, um dos 4 portões que separavam o palácio traseiro do mundo lá fora. Quando o imperador visitava suas damas, esta era a entrada por onde ele passou. Apesar de estar ali por convocação oficial, Mau não se sentiu confortável no local. Embora tenha sido um pouco sem brilho em comparação com a sede do gabinete do interior, situada ao lado, ainda visivelmente mais ornamentado do que as residências dos consortes de nível médio. A grade foi trabalhada com entalhes elaborados e dragões de cores vivas escalou os pilares vermelhos. Instada a entrar, Mau ficou um pouco menos impressionada do que antes. Esperado que fosse. A única mobília na sala era uma única escrivaninha grande. 10 ou então outras criadas além dela estavam presentes e pareciam animadas por ansiedade, antecipação e um estranho tipo de excitação. Tudo bem, obrigado. O resto de vocês pode ir para casa, disse o eunuco. Mau não se sentiu natural ao ser escolhido dessa forma. Ela foi sozinha para a próxima sala, enquanto as mulheres restantes saíam com olhares desconfiados na direção dela. Mesmo para a câmara de um funcionário nomeado, era um espaço amplo,
Mau Mau olhou em volta intrigada e percebeu que todos os servidores e as mulheres na sala olhavam em uma direção específica. Sentado discretamente no canto estava uma mulher, acompanhada por um eunuco, e não muito longe ao longe estava outra mulher, um pouco mais velha. Mau Mau lembrou-se da mulher de meia idade para ser a matrona das mulheres serventes, mas a senhora de aparência arrogante que ela não reconheceu. Agora ela registrou que os ombros da pessoa eram bastante largos para uma mulher e seu vestido era tão simples. Seus cabelos estavam quase todos presos para trás por uma espécie de lenço, o resto caindo em cascata atrás deles. Ele é um homem? Ele estava examinando as criadas com um sorriso tão suave e gentil quanto o de uma ninfa celestial. Até a matrona estava corando como uma menina. De repente, Mau Mau entendeu o rubor nas bochechas de todos. Isso tinha que ser o imensamente belo eunuco de quem ela tanto ouvira falar. Ele tinha cabelo tão fino quanto seda, presença quase líquida, olhos amendoados e sobrancelhas que evocava ramos de salgueiro. Uma ninfa celestial em um pergaminho ilustrado não poderia competir com ele por beleza. Que desperdício, pensou Mau Mau, sem corar nem remotamente. Os homens no palácio dos fundos estavam todos eunucos, privados de sua capacidade de reprodução. Eles agora não tinham o equipamento necessário para ter filhos. Precisamente como lindo, a descendência deste homem teria sido, continuaria a ser uma questão para a imaginação. Assim como Mau Mau estava pensando, com não pouca impertinência, que uma beleza tão quase desumana poderia atrair até mesmo as atenções de sua majestade, o eunuco levantou-se com um movimento fluido. Ele foi até uma mesa, pegou um pincel e começou a escrever com movimentos elegantes de sua mão e braço. Depois, com um sorriso doce como ambrosia, expôs seu trabalho às mulheres. Mau Mau congelou. Você aí, com sardas, dizia. Você fica aqui. Essa pelo menos era a essência da questão. O homem bonito deve ter notado a reação de Mau Mau, porque ele dirigiu seu maior sorriso para ela. Ele enrolou o papel novamente e bateu palmas 2 vezes. Terminamos aqui por hoje. Vocês todos podem voltar para seus quartos. As mulheres, com muitos olhares desapontados por cima dos ombros, saiu da sala. Eles nunca saberiam o que estava escrito no papel da ninfa. Mau Mau observou-os partir, e depois de um momento, ocorreu-lhe que eram todas mulheres pequenas com sardas proeminentes, mas eles não prestaram atenção à placa, o que devia significar que eles não sabiam ler. A mensagem não era apenas para Mau Mau. Ela fez menção de sair do quarto com os outros, apenas para sentir uma mão colocada firmemente em seu ombro. Com muito medo e tremor, ela se virou para se encontrar confrontada com o sorriso quase ofuscante do homem ninfa. Ora, não devo fazer isso, disse ele. Eu quero que você fique mais um pouco. Aquele sorriso, tão ousado, tão brilhante, não aceitaria um não como resposta. Capítulo 5. Mais interessante, fui informado de que você não sabia ler, disse o belo eunuco lentamente, deliberadamente. Mau Mau seguiu desconfortavelmente atrás dele enquanto caminhava. Não, senhor, eu sou de nascimento humilde. Deve haver algum engano. Quem diabos iria me ensinar? Ela pensou, mas dificilmente teria dito essas palavras se estivesse sob tortura. Mau Mau decidiu agir da maneira mais ignorante possível. Talvez a linguagem dela estivesse um pouco errada, mas o que ela poderia fazer a respeito? Não se poderia esperar que alguém com origens tão mesquinhas fizesse melhor. As servas de posição inferior eram tratadas de maneira diferente, dependendo de saberem ler ou não. Aqueles que eram alfabetizados e aqueles que não o eram, cada um tinha sua utilidade, mas se alguém pudesse ler e fingisse ignorância, essa era a maneira de caminhar na linha tênue do meio. O belo eunuco se apresentou como Jinchi. Seu lindo sorriso sugeria que ele não machucaria uma pulga, mas Mau Mau sentiu algo estranho por trás dele. De que outra forma ele poderia provocá-la tão impiedosamente? Jinchi disse a Mau Mau para ficar em silêncio e segui-lo, e isso os trouxe até este momento. Mau Mau estava ciente de que, como serva sem importância, balançar a cabeça para Jinchi poderia ser a última coisa que ela faria com isso. Então,
Ela obedientemente fez o que ele disse. Ela estava ocupada calculando o que poderia acontecer a seguir e como lidaria com isso. Não era como se ela não conseguisse adivinhar o que poderia ter inspirado Jinshi a convocá-la. O que permaneceu misterioso foi como ele descobriu isso. A mensagem que ela entregou ao consorte. Um pedaço de pano pendia com indiferença afetada na mão de Jinshi. Estava enfeitado com personagens desleixados. Mau Mau não disse a ninguém que sabia escrever, e também manteve silêncio sobre sua experiência como farmacêutica e seu conhecimento sobre venenos. Ele nunca poderia tê-la rastreado pela caligrafia. Ela pensou que tinha tomado cuidado para garantir que não havia ninguém por perto quando entregou a mensagem, mas talvez ela tivesse perdido alguma coisa, sido vista por alguém. A testemunha deve ter relatado uma pequena serva com sardas. Sem dúvida, Jinshi começou pesquisando todas as garotas que sabiam escrever, coletando amostras de sua caligrafia. Alguém poderia tentar parecer um manejador do pincel menos competente do que realmente é, mas os sinais reveladores e as características de identificação permaneceram. Quando essa busca se revelasse em vão, ele teria recorrido às meninas que não sabiam escrever. Muito tempo em suas mãos. Enquanto Mau Mau estava tendo esses pensamentos pouco caridosos, eles chegaram ao seu destino. Era, como ela esperava, o pavilhão do consorte Gyokuyu. Jinshi bateu na porta e uma voz plácida respondeu: "Entre." Então eles fizeram. Lá dentro, eles descobriram uma linda mulher de cabelos ruivos, embalando amorosamente uma criança com cabelos encaracolados. As bochechas da criança estavam rosadas, sua pele tinha o mesmo tom pálido da mãe. Ela era a imagem da saúde enquanto cochilava docemente nos braços do consorte. "Eu trouxe aquele que você queria ver, milady." Jinshi não falava mais da maneira jocosa de antes, mas se comportava com perfeita seriedade. "Obrigado por se preocupar." Gyokuyu sorriu, um sorriso mais caloroso que o de Jinshi, e inclinou a cabeça para Mau Mau. Mau Mau olhou para ela surpreso. "Não possuo nenhuma posição que justifique tal reconhecimento, milady." Ela escolheu as palavras com cuidado, tentando não ofender. Embora por não ter nascido em uma vida onde tais cuidados fossem necessários, ela não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa. "Ah, mas você sabe, e farei muito mais do que isso para mostrar minha gratidão a você, o salvador da minha filha." "Tenho certeza de que houve algum mal-entendido. Talvez você tenha escolhido a pessoa errada", disse Mau Mau. Ela começou a suar frio. Estava sendo educada, mas ainda contradizia um consorte imperial. Ela desejava que sua cabeça permanecesse presa aos ombros, mas ela não queria fazer parte de nada que envolvesse pessoas como esta. Ser pressionada a qualquer tipo de serviço para qualquer tipo de nobre ou real. Jinshi, atento à preocupação no rosto de Gyokuyu, mostrou o pano para Mau Mau com um floreio. "Você sabe que esse é o material usado nas roupas de trabalho das empregadas? Agora que você mencionou isso, senhor, vejo a semelhança. Ela iria brincar estúpido até o amargo fim, mesmo sabendo que era inútil. É mais do que uma semelhança. Isso veio do uniforme de uma garota ligada à indústria da alfaiataria. Os servidores do palácio foram agrupados em 6 shang, ou escritórios principais de emprego. O shang fu, ou serviço de guarda-roupa, tratava da distribuição de roupas, e era a esse grupo que Mau Mau, que era em grande parte encarregado de lavar roupa, pertencia. A saia crua que ela usava combinava com a cor do tecido nas mãos de Jinshi. Se alguém inspecionasse sua saia, encontraria uma costura incomum, cuidadosamente escondida por dentro. Em outras palavras, a prova estava ali diante deles. Mau Mau duvidava que Jinshi fizesse algo tão rude a ponto de verificar por si mesmo bem na frente do consorte Gyokuyu, mas ela não tinha certeza. Ela decidiu que era melhor confessar antes de ser humilhada publicamente. "O que exatamente vocês dois querem de mim?" ela perguntou. Os dois se entreolharam, aparentemente interpretando isso como confirmação. Ambos tinham o mais doce dos sorrisos em seus rostos. O único som na sala era o sussurro da criança adormecida
e quase tão suave o suspiro de Mau Mau. No dia seguinte, Mau Mau foi obrigada a empacotar os seus escassos pertences. Xiaolan e todas as outras mulheres que dividiam um quarto com ela estavam com ciúmes e a incomodavam interminavelmente sobre como essa reviravolta havia acontecido. Mau Mau só conseguiu dar o seu sorriso mais tenso e tentar fingir que não era grande coisa. Mau Mau seria a dama de companhia do consorte favorito do imperador. Ela tinha, em uma palavra, conseguido.